A paz do Senhor, eu sou Janaína Roche e hoje nós vamos estudar a lição 9 da nossa Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre de 2020. Lembrando que estamos estudando sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual que eles passaram como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo está em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática, quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é maior do que todos os obstáculos que encontramos. Nós precisamos nos lembrar que Jesus já venceu por nós. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Todas as outras coisas nós até podemos querer vencer, mas nós não precisamos. Todas as outras coisas, a maioria das coisas que nós nos ocupamos e queremos vencer, elas não têm valor eterno. São dessa terra, vãs e passageiras. Doenças, saúde, emprego, bens. A maioria das coisas que nós pensamos são vãs e passageiras, pertencem a essa terra. Nós não precisamos nos preocupar ou nos ocupar em vencer. Mas a obra de Deus, ela sim, ela precisa vencer, ela precisa avançar. E para isso, nós precisamos juntos, como igreja, aprender um pouquinho sobre as armas que temos para vencer as oposições do inimigo à obra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 4, dos versículos 8 a 20, e 1 João 4:4, 1 João 5:5. Nessa lição, nós vamos então verificar, destacar as medidas adotadas por Neemias para vencer as oposições que ele encontrou ali na reconstrução dos muros e verificar o que a Bíblia fala sobre a natureza dos ataques espirituais e também verificar, entender um pouquinho sobre os meios que o inimigo usa para nos atacar. E por fim, destacando as armas espirituais que Deus disponibilizou e que devemos usar para nos defender e para permanecer firmes no Senhor enquanto o inimigo tenta nos derrubar. Já estudamos então sobre a reconstrução dos muros de Neemias e vimos que os inimigos não se davam por vencidos, eles tentaram de muitas formas fazer com que a obra parasse. Tentaram impedir a reconstrução do templo. O templo ficou parado por muitos anos. Depois eles tentaram impedir a reconstrução do muro. Eles queriam impedir de qualquer jeito. Eles resistiram à reconstrução. Eles não queriam ver a obra de Deus em andamento e muito menos eles não queriam ver a obra de Deus concluída. E Neemias precisou enfrentar tudo isso. Afinal, ele era ali o líder político instituído pelo rei. E ele não tinha só que cuidar ou desenvolver estratégias para enfrentar essa oposição do inimigo. Ele ainda tinha que incutir ânimo no povo, para que o povo não desistisse de trabalhar na obra de Deus. E atualmente nós temos essa mesma necessidade de ter obreiros dedicados, que não recuam diante dos inimigos, que não recuam diante dos ataques e que também trabalhem com empenho animando o povo. E aí vale dizer, que nós não precisamos de obreiros palhaços ou animadores de auditório. Nós precisamos de obreiros que animem o povo, não no sentido de fazer palhaçada, não no sentido emocional do termo, mas no sentido de mostrar que a obra é de Deus. E se mantivermos os nossos olhos em Deus, nós vamos conseguir avançar. Na lição de hoje nós vamos ver como os samaritanos se levantaram contra os judeus, as artimanhas que eles usaram e como que os judeus conseguiram então vencer esse levante e concluir a obra. Lembrando que a obra de reconstrução dos muros foi concluída em 52 dias. Vamos ver então qual que é a procedência desses ataques dos inimigos ali dos judeus. A Bíblia nos revela que a procedência, a origem, o que está por trás dos ataques é o inimigo das nossas almas, Lúcifer. Desde que ele caiu em pecado, foi expulso do céu,
ele tem como objetivo nos atacar. Atacar o povo de Deus e impedir o avanço da obra de Deus. Lá em Efésios 6:12 nós lemos: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, ela é espiritual. Se a nossa luta é espiritual, os inimigos visíveis, então eles não são os verdadeiros inimigos, vamos dizer assim, mas os inimigos visíveis são apenas instrumentos nas mãos do diabo. Desde que Lúcifer caiu do céu, desde que ele foi expulso do céu, ele se levantou contra o adversário de Deus, contra o adversário da obra de Deus. E nós temos que estar atentos, vigiando em todo o tempo. Em 1 Pedro 5:8 nós lemos que ele anda em derredor, ali, pertinho, procurando alguém para devorar. Por isso o apóstolo Pedro fala que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Vigiar em todo o tempo. E o que a Bíblia nos orienta? Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Primeira orientação. Tendo feito tudo, ficar firmes. Então, o que é esse tudo? Né? Nós vamos ver. A Bíblia nos orienta a não fugir, mas ficar. Aqui esse versículo que eu acabei de ler. Efésios 6:13. Ficar firmes, resistir e vencer. Tiago 4:7 fala que nós devemos resistir e o diabo fugirá de nós. A Bíblia só orienta a fugir em uma situação, que é fugir da aparência do mal, dos pecados sexuais, da tentação dos pecados sexuais. Em todas as outras orientações sobre resistir, fugir, sobre lutar contra o inimigo das nossas almas, a orientação é para ficar firme, resistir, aguentar onde está. E a melhor arma nessa luta espiritual, nessa guerra espiritual, é a fé. 1 João 5:5, nós lemos: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 Timóteo 6:13, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Hebreus 11:6, muito conhecido esse versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Falando então sobre manter a fé. Ter a fé firme, fugir, não dar lugar ao inimigo das nossas almas. Se a luta é espiritual, as armas também precisam ser espirituais. E mais ainda, os soldados precisam ser espirituais. Em 1 Coríntios 2, 13 e 14, nós lemos que os espirituais, as pessoas que são espirituais, lidam com coisas espirituais, conferem coisas espirituais com coisas espirituais. E os carnais, eles não conseguem discernir as coisas espirituais. Para eles, tudo que é espiritual é coisa de louco. Eles não entendem, porque vivem na carne. Então, se a luta é espiritual, nós precisamos usar armas espirituais e precisamos ter uma vida espiritual muito firme na rocha, muito firmada em Deus, para aí sim conseguir se defender e permanecer firme. Leia depois Efésios 6, do 10 ao 17, a passagem conhecida que fala sobre a armadura de Deus, e na maioria das vezes as pessoas esquecem de incluir o versículo 18 como parte do texto sobre a armadura de Deus. E o versículo 18, ele é essencial para a armadura, que fala sobre oração. Então, a oração é uma das armas espirituais, imprescindível. E ali o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no versículo 6 e 18, oração em todo tempo. É o fecho, ali é a conclusão para a armadura de Deus. É preciso orar em todo tempo. Essa mesma passagem, Paulo falou inspirado em Isaías 59, versículos 16 e 17. O inimigo, o que ele vai fazer? Se ele sabe que a fé, que o início, né, a primeira arma, a melhor arma que nós temos é a fé, então ele vai começar trabalhando de forma a atingir a nossa fé. Ele começa como? Com desprezo. Ele começa tentando colocar o desprezo no meio do povo de Deus.
Ali em Neemias 4:2 nós lemos o que fazem esses fracos judeus. Então os samaritanos desprezaram os judeus, chamando eles de fracos. E na verdade, nós somos fracos mesmos. Mas nós somos fracos quando nós olhamos ao nosso redor, quando nos comparamos, quando escutamos o inimigo. Porque o que a Bíblia fala? O que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10? Quando estou fraco, então sou forte. Porque é Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos coloca em pé. Se olharmos para Deus, aí a nossa fraqueza fica cada vez menor, porque Deus nos fortalece. Números 13 e 30, o que aconteceu ali? A comparação. E quando nós nos comparamos, surge então um desprezo. Nós acabamos nos desprezando devido à comparação. Números 13, nós temos ali aquela situação dos 12 espias que foram espiar a terra prometida. 10 espias se compararam com o povo que eles viram lá e falaram que eles não iam conseguir. Mas 2 espias não se compararam, olharam para o lugar certo, olharam para Deus e para a promessa que Deus tinha dado e creram na força do Senhor. Números 14 e 9, na continuação desse fato, um dos 2 espias fala assim: o Senhor é conosco, não os temais. Mesmo assim, a voz dos medrosos, a voz daqueles que se compararam, surgiu efeito no meio do povo, surgiu efeito de desprezo, e eles se sentiram menores, pequenos e não foram à luta. A segunda arma que o inimigo usa para diminuir a nossa fé, para atacar a nossa fé, é o escárnio. O que é esse escárnio? É zombaria. E zombaria desanima mesmo. Mais uma vez, desanima se olharmos, se dermos ouvidos a isso. Isso aconteceu lá em Neemias 4, versículos 3 e 4, Jeremias 27, Salmo 79 e 4, Hebreus 11 e 36, Salmo 35, Salmo 44. Sempre foi assim. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar exemplos de zombaria, o inimigo zombando do povo de Deus. Nem Jesus escapou do escárnio, lá em Mateus 20, 19, 27 e depois os versículos 29 e 39, nós também vimos Jesus sendo zombado. Nem ele escapou disso. Mas, novamente, para quem nós olhamos? Para quem nós estamos dando ouvidos? Se dermos ouvidos às zombarias, vamos desanimar mesmo. Mateus 10 e 25, Jesus fala: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, assim, o inimigo vai zombar mesmo. Nós temos aqui a aprender a desenvolver domínio próprio, para não ouvir essas vozes e olhar somente para Deus. Sofrer escárnio por causa de Deus, por causa da obra de Deus, faz parte da vida do cristão. Faz parte da cruz que nós temos que carregar quando decidimos seguir a Jesus. Mateus 10, 38 e 39 e 16, versículos 24 e 25. A outra arma que o inimigo usa para atacar a nossa fé é a imensidão da tarefa, a imensidão da obra. Quando nós olhamos para o tamanho da obra de Deus e para o quão pequeno nós somos, aí realmente nós desanimamos. E se não cuidarmos, a nossa fé pode sim sofrer consequências em razão disso. Nós temos que cuidar para onde nós colocamos os nossos olhos, não olhar demais para o tamanho da obra, mas olhar mais para Deus, para o que Deus orienta. E sabemos que a palavra de Deus nos orienta a olhar somente para Ele, que é o dono da obra. Moisés, ele olhou para a dimensão da obra e não quis assumir aquela missão de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Mas, quando ele prestou atenção no que Deus tinha falado, lá em Êxodo 3 e 12, aí ele mudou completamente a posição dele, porque Deus tinha falado: eu serei contigo. E não somente Deus seria com ele, mas também seria com a boca dele. Êxodo 4 e 12. E aí sim Moisés mudou então a sua posição e aceitou a incumbência daquela grande obra. Nós não podemos esquecer que a obra é de Deus. É Deus quem faz a obra e é Ele que opera nessa obra. É Deus que nos fortalece, nós somos apenas instrumentos, canais, para sermos usados na obra de Deus, mas é Deus quem faz tudo.
A outra arma usada pelo inimigo das nossas almas é incutir, é semear no meio do povo de Deus boatos e mentiras. Os samaritanos, eles espalharam que Neemias queria ser o rei do povo, queria se colocar como o rei. Tá? Em Neemias 2:19 e depois no capítulo 6, versículos 5 e 6. Para quê? Para enfraquecer o povo. Então o povo ia olhar para Neemias e ia falar assim, você só está aqui liderando a gente porque você quer ser rei, né? E o povo ia acabar desanimando. E Neemias ficou firme na sua posição, dizendo que, lá no capítulo 6, versículo 8, Neemias fala assim, tudo que vocês estão dizendo não aconteceu coisa nenhuma e nem vai acontecer, porque vocês estão inventando no próprio coração. Paulo fala para nós nos tornarmos recomendáveis em tudo, não importa o que os outros falem, 2 Coríntios 4, versículos 4 a 8. E Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, versículos 11, ele fala assim, bem-aventurados sois, ou seja, mais do que felizes vocês serão quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. No versículo 12, ele diz que quando nos atacarem, quando mentirem a nosso respeito, nós devemos nos alegrar, porque é grande o galardão nos céus. A outra arma que o inimigo usa é a astúcia. O que é essa astúcia? Traquinagem, chamar para algo, dizendo que é para uma coisa, mas é para outra. Isso com outra intenção. Isso se chama literalmente enganação. E sabemos quem é o pai da mentira, quem é o pai da enganação. Os samaritanos, eles chamaram os judeus para morarem com eles ali nas aldeias ao redor. Mas Neemias recusou o convite. Ele recusou o convite dizendo que estava ocupado. E ele estava mesmo, está lá em Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, não posso ir. E vale conselho para nós. Quando nos ocupamos verdadeiramente de fazer a obra de Deus, não sobra tempo para ficar atendendo convites que não dizem respeito à obra de Deus. E quando nós não aceitamos convites que não têm a ver com a obra de Deus, nós caímos em menos ciladas, não perdemos tempo, não nos ocupamos com coisas que não agradam a Deus. Então, vamos cuidar um pouquinho dos convites que nós andamos aceitando? Vamos nos espelhar em Neemias em relação a isso. Por fim, os samaritanos viram que não estavam conseguindo lograr êxito ali com os judeus no intento deles, que era parar a obra de Deus, e eles partiram então para a última estratégia ali, que era ameaçar. Ameaçaram com violência física e até com morte, tá? Em Neemias 4:8 e o versículo 11 também, com o objetivo de gerar confusão e daí com a confusão fazer com que eles parassem a obra de Deus. Vamos ver ali o versículo Neemias, capítulo 4 e o versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então a violência era com o objetivo de gerar confusão, para que não continuasse a obra. E Neemias, que era um líder muito usado por Deus, ele orou, no versículo Neemias 4:9, e orou, e aí sentiu de colocar guardas. E aí os judeus, veja bem, leia depois o capítulo 4 todo, e veja como que eles agiram, os judeus. Eles não atacaram os inimigos. E a Bíblia não fala em lugar nenhum que nós temos que atacar os inimigos. Os judeus se defenderam e em todo tempo oraram antes. Neemias principalmente, antes de qualquer decisão, ele orava. Qual o segredo então da vitória de Neemias e dos judeus que estavam ali com ele? Primeira coisa, poderíamos até dizer que seria oração, né? Mas não. Antes disso, eles tinham a certeza de que estavam fazendo a obra de Deus. Neemias 2:20. O Deus dos céus nos fará prosperar. Eles tinham essa certeza de estar no centro da vontade de Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo. A precipitação, ela não nos leva a nada. Muito pelo contrário, só nos faz perder. E os judeus eles cuidaram muito com isso nessa época, nesse período, principalmente Neemias. Cuidar com o falar, cuidar com o agir. Nós devemos saber aprender a falar,
as palavras certas no tempo certo. Provérbios 25 e 11, Salmos 106 e 33, Eclesiastes 7 e 9. E em Provérbios 16 e 32, fala sobre nos governar. Nós precisamos aprender a nos controlar. E sabemos que isso faz parte do fruto do Espírito. Domínio próprio, controle, temperança. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E aí sim, depois de ter certeza de estar fazendo a obra de Deus, de estar no centro da vontade de Deus, no segredo da vitória de Neemias e dos judeus foi a oração. Neemias era um líder de oração. Nós vemos isso desde lá o iniciozinho, capítulo 1, versículo 4, depois que o irmão dele conta como é que os judeus estavam vivendo em Jerusalém, quando ele chora e ele passa ali um período orando. Vimos que no início de Neemias ali ele passa pouco mais de 3 meses orando sobre o que fazer. Depois nós vamos ver novamente Neemias orando no capítulo 4, versículo 14, capítulo 6, versículo 14, e lá no finalzinho do livro, no capítulo 13 e o versículo 29. Se orarmos, Deus nos ouve e Deus responde. Está na palavra de Deus isso. A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que oraram, pessoas de todos os tipos que oraram, Deus ouviu e Deus respondeu. Jó 22 e 27, Salmo 50, versículo 15, Salmo 46 e versículo 1, o salmista fala que Deus ouviu as minhas orações, Deus ouviu o meu clamor. Mateus 7, versículos 7, 8 e 11. Em 1 Tessalonicenses 5 e 17, nós lemos que devemos orar sem cessar. Em Lucas 18 e 1, Jesus nos conta uma parábola de uma mulher que não deixou de importunar um juiz que era iníquo, que não era de Deus. Ela ficou ali pedindo até ser atendida. Jesus usa isso como exemplo para nós, que devemos orar. Colossenses 4 e 2, Paulo nos ensina a perseverar em oração. E eu já falei de Efésios 6 e 18, que a oração faz parte da indumentária do soldado do exército de Deus. A oração precisa fazer parte da nossa vida. E para isso, nós precisamos cuidar para não nos ocuparmos das coisas vãs, como Marta. Ela tinha que cuidar da comida, ela tinha que cuidar das coisas da casa, ela tinha sim. Mas nós precisamos aprender que tem vezes que é preciso parar com os nossos afazeres e nos retirar e ouvir Jesus. Dar atenção, conversar, dar atenção para as coisas de Deus, conversar com Deus, orar. Oração requer disciplina, requer zelo. Daniel orou 21 dias, ele só foi respondido depois desse tempo. E ele escreve que os espíritos malignos tentaram impedir as suas orações, por isso que a resposta demorou esse tempo. Nós devemos então orar até ter resposta, até mesmo que a resposta não seja a que nós queremos. Isaías 62 e 8, Lucas 24, 49. Em Mateus 26 e 44, nós vemos Jesus orando 3 vezes pela mesma coisa. E o texto fala que ele usou, inclusive, as mesmas palavras. Paulo também orou 3 vezes até receber resposta, tá? Em 2 Coríntios 12, 8 e 9. Elias orou 7 vezes para chover, 1 Reis 18, 43 e 45. Os discípulos, eles oraram até receber o batismo com o Espírito Santo, ficaram ali orando. Eles oraram 10 dias até serem batizados. Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias. E o Pentecostes acontecia no dia 50, né? 50 dias depois da Páscoa. Eles ficaram 10 dias ali orando e esperando o cumprimento da promessa de Jesus. Sabemos que o Espírito Santo opera em nós. Zacarias 12 e 10, Romanos 8 e 26, Efésios 6 e 18, Judas 20. O Espírito Santo ora em nós enquanto nós nos ocupamos com coisas, com as nossas responsabilidades. O Espírito Santo, ele não olha se nós estamos em pé, sentados ou de joelhos, mas ele está trabalhando enquanto nós oramos. Esse orar sem cessar, ele só é possível porque nós não precisamos estar de joelhos o tempo todo. E aí, já encerrando essa lição, nós precisamos só fazer então uma observação. O Espírito Santo trabalha em nós e nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer situação, em pé, sentado, deitado, não importa. Mas a oração de joelhos, ela produz humildade.
no nosso inconsciente, quando nós oramos de joelhos, o nosso inconsciente trabalha e nos quebra aquele foco que nós temos em nós mesmos. Porque de joelhos a gente não consegue se defender, nós ficamos sem forças, não podemos fazer nada. Então, de joelhos, inconscientemente, nós reconhecemos que não temos forças que não podemos fazer nada, que somente Deus na nossa vida. Por isso que a oração de joelhos, ela nos muda muito mais do que orar sentados ou em pé. Ore de joelhos. Busque novamente esse hábito que com o passar do tempo nós perdemos. Busque novamente esse hábito. E encerrando já essa lição, comece a vencer orando, mas comece principalmente a se vencer. Antes de vencer o inimigo das nossas almas, juntamente com o corpo de Cristo, nós precisamos vencer, nos vencer. Vencer o eu que está aqui dentro, lutando para se manter ali à frente das coisas. Nós precisamos vencer o eu para então colocar a obra de Deus em primeiro lugar e conseguir então vencer as oposições que o inimigo levanta contra a obra de Deus. Amém? Comece hoje orando de joelhos e você vai ver Deus trabalhando na sua vida e através da sua vida, Deus fortalecendo a obra do Senhor. Amém? Tenha uma boa semana, Deus abençoe e até a próxima lição.